Olá, minha amiga, mulher maravilhosa, incrível, poderosa e que está sendo transformada por uma nova identidade em Cristo. É você, não é? Seja bem-vinda para mais um Julho da Identidade. Nós estamos aqui construindo um novo modo de pensar, uma nova forma de trazer para o nosso consciente, para o nosso subconsciente, para o nosso coração e para tudo dentro de nós, uma característica que vai mudar completamente a nossa forma de viver. É isso que Jesus faz em nós. É isso que, quando a gente aceita Jesus, a gente precisa trabalhar intencionalmente para que características sejam diariamente transformadas. Nós precisamos falar de coisas que muitas vezes fomos abordadas, muitas vezes fomos levadas a viver, fomos marcadas, e depois que a gente aceita Jesus, parece que a gente pega todo esse conjunto de coisas que a gente viveu lá atrás e pensa assim, ó, daqui pra frente eu vou viver com Jesus e agora ele vai fazer tudo do jeito dele, da forma dele. Sim, claro que Jesus vai fazer da forma dele, não da nossa. Porém, a gente precisa andar com Jesus com consciência. Porque muitas vezes o que a gente faz é reflexo daquilo que lá atrás aconteceu e que agora, com uma nova vida em Cristo, a gente não sabe equilibrar o que vivemos lá atrás e agora o que é necessário viver depois de Cristo. Quando a gente não consegue equilibrar, a gente certamente vai ter reações que não vão combinar. É por isso que muitas vezes não dá certo algumas orações. É por isso que muitas vezes não flui. É por isso que muitas vezes não alcançamos o que precisamos alcançar. E aí, às vezes, a gente acha assim, poxa, Deus me esqueceu, Deus não liga, Deus não se importa. Por quê? Porque o que está gritando dentro de nós é um sentimento de rejeição lá de trás que não foi tratado agora conhecendo Cristo. E é isso que a gente precisa entender. A nova identidade em Cristo precisa a gente fazer a nossa mente reconhecer Cristo em cada uma das áreas da nossa vida. A gente precisa entender que Deus, Ele não somente nos salvou, Ele teve o desejo de fazer com que a gente entendesse que Ele veio para nos salvar, mas Ele veio também para nos dar uma nova identidade, uma nova forma de pensar e um novo futuro, uma nova segurança. Isso é primordial para encaixar dentro da nossa identidade em Cristo. Ele veio nos salvar, mas não é o suficiente, não foi só isso que ele veio fazer. Ele veio nos dar uma nova vida, porque não é só salvar. Ele trouxe a possibilidade da salvação, ele nos deu a possibilidade de uma nova vida, ele nos dá a possibilidade de uma nova identidade, um novo futuro e uma segurança perfeita nele. Porque muitas vezes a gente carrega o estigma, a gente carrega alguns rótulos na nossa vida, do tipo, eu sou insuficiente, eu fui rejeitada, eu sou uma pessoa rejeitada, onde eu chego eu vejo isso acontecendo na minha vida. Eu sou o meu passado, o passado que eu vivi não me abandona, onde eu vou, esse passado me persegue. Eu sou aquilo que fizeram comigo, aquela forma que me tocaram, aquela forma que me abordaram, aquela forma que me magoaram. E a gente carrega isso por muitas vezes. Só que, quando a gente entende a identidade em Cristo, a gente consegue partir ao meio muitas dessas declarações que ficam grudadas em nós. Quando a gente consegue entender uma das verdades, que é a nova vida em Cristo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 9 no versículo 10, que diz o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Quando a gente entende a nova vida em Cristo que nós recebemos nele, a gente já pode separar muitos dos pensamentos que atormentam o nosso coração por conta do que nós já ouvimos, nós já presenciamos, nós já vivemos. E aí a gente precisa colocar essas verdades como situações absolutas em nós, dentro de nós, na nossa mente. A gente precisa fazer o nosso coração e a nossa forma de enxergar a vida compreender que o plano de Deus nunca foi só nos perdoar. O plano de Deus foi nos perdoar e nos restaurar. Quando Deus nos dá uma nova vida, Ele também muda completamente o nosso futuro. A gente precisa compreender que a nova vida em Cristo vem carregada de força para que a gente se sinta perdoada, se sinta amada, se sinta acolhida e se sinta com a esperança de compreender que não foi só o perdão que chegou para mim, não foi só o perdão que chegou para você. Independente do erro, independente do pecado, não foi só o perdão que chegou para você. Além do perdão, que já é algo maravilhoso, a gente também recebe a possibilidade de sermos restauradas, trabalhadas por dentro, feitas novas pessoas. Por quê? Porque a nova vida em Cristo nos dá a condição de saber que Ele me perdoou para me restaurar, para me dar um futuro. Você precisa entender dentro da sua capacidade de compreensão da identidade de Cristo em você que tem um futuro te esperando. Dentro desse futuro, você precisa compreender que você é a filha que vai herdar as promessas. Você é a filha que tem direito às promessas. Aí olha o que ele diz no versículo 11 e 12 de Efésios capítulo 1 ainda. Ele diz o seguinte: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Que maravilha, que presente. Você foi perdoada, você está sendo trabalhada, restaurada para viver um futuro que Ele prepara para você, porque você tem direito às heranças. Você possui a herança, algo que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode fazer você não receber. Você tem direito. Você consegue entender isso? Você tem direito. Você tem a possibilidade de receber a herança que Deus reservou para você. Deus não nos deu herança apenas, porque não para por aí. Ele também nos garante que ela será nossa. Ou seja, fomos perdoadas, restauradas, recebemos um futuro, temos a consciência de que temos direito à herança e temos a certeza absoluta de que ela será nossa. Não é aquela coisa que você pensa assim, eu tenho direito, mas se eu vou realmente receber outros 500. Não, você tem direito e você tem que ter a certeza de que você vai receber a sua herança. Por quê? Porque recebemos também a bondade e a graça de sermos seladas no Espírito. Nós fomos seladas pelo Espírito de Deus para receber tudo que Ele tem para nos dar. A confirmação de que a herança não é somente uma promessa de que nós iremos receber, é porque ela tem envio, ela tem destino correto. Ela enxerga em nós o selo do Espírito Santo. Ela enxerga em você. A herança enxerga em você o selo do Espírito Santo. Você foi selada. A sua identidade, ela foi confirmada
pelo próprio Deus. Não há nada que possa fazer você não receber, não há nada que possa fazer você não tomar posse, a não ser uma única coisa: o fato de você não permitir que o seu coração, que a sua mente, a sua forma de pensar não seja, aliás, conduzida por uma nova identidade em Cristo. Isso pode fazer com que você não receba nada disso, com que você não viva nada disso, porque a garantia de tudo que Jesus na cruz conquistou por nós, a garantia de toda a verdade do céu para a nossa vida, é que tudo isso está preparado, tudo isso já está certo, confirmado, decretado. Mas se eu não tiver a consciência disso, se eu não tiver a certeza de que é meu, eu realmente tenho posse disso, eu não vou conseguir conquistar. Por isso nós estamos aqui nessa série que é tão importante. Quando a gente trabalha a nossa identidade, quando a gente trabalha reconhecimento do que Cristo fez e principalmente o que a cruz reflete em nós, minha irmã, a nossa identidade muda. E aí aquilo que antes a gente dizia, não, eu não sou capaz, não, eu nasci para isso mesmo, não, eu não tenho coragem, você acaba mudando a sua forma de falar, porque você é transformada na identidade. Uma chave vira dentro da sua mente e aí você começa a dizer, pela identidade de Cristo eu posso sim. Pela identidade que Cristo formou em mim, eu tenho direito sim. Pela identidade do que Cristo fez na cruz e me permitiu ser alcançada, sim, é possível para mim, sim. Você entende? A identidade de Cristo transforma mulheres. A nova identidade de Cristo posiciona mulheres. Por isso que nós vemos mulheres aceitando tantas coisas que elas não devem aceitar. Por não reconhecer uma identidade em Cristo, que as mulheres se subjugam a um papel que Cristo não separou para elas. Existem mulheres que não conhecem essa identidade e por isso vivem uma vida amarga, uma vida distante do propósito, distante da bênção, da plenitude, porque não sabem quem elas são. Porque há uma nova identidade para elas, mas elas ainda não conseguiram tocar. Em nome de Jesus, que tudo que nós estamos falando aqui toque você por dentro, mova você por dentro e faça você compreender que existe uma nova vida te esperando, existe uma nova forma de pensar. E quando você pensa diferente, você vai agir diferente. A sua mente precisa alcançar primeiro o lugar para depois você chegar até lá. Se a sua mente alcançar, você consegue se locomover até chegar lá. Então, para que você não perca mais tempo, para que você não fique sofrendo nesse lugar que Deus não preparou para você, porque às vezes é assim, né? A gente sofre, a gente ora, a gente vai para a igreja, a gente fala com Deus, mas parece que nada acontece. Por quê? Porque é como se Deus estivesse falando assim, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. E enquanto a gente não entende, não tem como Deus fazer. Nós precisamos mudar a nossa identidade. Que hoje a sua oração seja, Jesus, eu preciso mudar a minha forma de saber quem eu sou no Senhor, de como eu sou vista no Senhor, como eu preciso mudar a minha mentalidade e reconhecer uma nova identidade em mim, a identidade de Cristo. Me ajuda a fazer isso, Senhor. E eu quero pedir para você, se você é uma mulher que entende que esse vídeo pode alcançar outra mulher porque alcançou seu coração, compartilha com ela também, porque pode ser que a identidade dela precise de uma transformação que só o Espírito Santo pode fazer. Talvez esse vídeo pode ajudar ela. Se você é uma mulher que pode me ajudar, então faça isso comigo. Compartilhe com outras pessoas, com outras mulheres. E comenta aqui também. Deixa aqui a sua opinião falando o quanto você já mudou, o quanto você ainda deseja mudar. E a gente vai seguir juntas nesse discipulado, nessa série, nesse estudo, onde nós estamos aprendendo a sermos transformadas por dentro. Porque a melhor beleza é aquela que vem de dentro.
transformadas para uma nova identidade em Cristo. Amém? Deus te abençoe e voltaremos com a nossa próxima aula, com o nosso próximo discipulado, nosso próximo ensino. Deus te abençoe.